Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui que vai envolver inverter a ordem de integração na integral dupla. Então o enunciado do exercício diz: inverta a ordem de integração para calcular a integral de 0 até 1, da integral de raiz de y até 1, de raiz de x ao cubo mais 1, dx dy. Bom, do jeito que está aqui a gente precisaria primeiro integrar em relação a x e depois a y. A gente vai trocar para a gente poder primeiro integrar em relação a y. Vou pedir para você pausar o vídeo aula, tentar fazer, porque aí você compara o que você vai fazer com o que eu vou fazer para analisar se você vai conseguir resolver o exercício. Aproveito e já peço o seu curtir e também para você inscrever-se no canal se não tiver inscrito ainda. E claro, ajude o professor que lhe ajuda, faça um pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Então, bom, para a gente poder fazer esse exercício, para inverter a ordem, a gente precisa primeiro analisar qual é a região que a gente está fazendo a integração aqui. Então, vou fazer aqui o nosso xy, né? Vamos botar um pouco maior esse eixo x aqui. E qual é a região do jeito que está aqui? A região do jeito que está aqui é pontos do xy, né, pertencentes a R2, de tal modo que o seu y, a última variável aqui é y, em relação a y, né? Então, o seu y está variando de 0 até 1. Então, você tem um y aqui indo de 0 até 1. E o seu x está indo de raiz de y a 1. Então, você vai ter raiz de y, x e aqui 1. Ou seja, o seu x está variando conforme, no caso aqui, duas funções de y. Então, isso aqui é como se fosse f de y igual a raiz de y. E aqui é como se fosse uma função constante, g de y igual a 1. Tá? Bom, então como é que a gente vai fazer agora? Se a gente for, então, traçar essa região, o y já sei que vai de 0 até 1. Então, se aqui está 0, aqui está, sei lá, 1. Então, já sei que meu y está nesse intervalo aqui, de 0 até 1. Meu x tem que começar em raiz de y e ir até 1. Bom, aqui no caso nós temos o seguinte, nós temos o nosso f de y igual a raiz de y e nós temos o nosso g de y igual a 1. Isso aqui, se a gente for colocar agora no lugar de f de y, x, então x raiz de y, e aqui seria x, né, igual a 1, constante aqui. A primeira aqui é fácil, vai dar uma reta paralela ao eixo y, passando pelo x igual a 1. Ou seja, basicamente está dizendo que não importa o valor de y, o valor de x é sempre constante e igual a 1. Então isso vai dar uma reta que é paralela ao eixo y. Já essa outra aqui, ó, x igual a raiz de y, vai ficar como? Bom, se a gente tivesse y igual a raiz de x, que está mais acostumado, né, o y em função de x, o gráfico seria algo assim, ó. Seria uma curva, seria uma curva mais ou menos assim, ó, tá? Sei lá, mais ou menos assim. Se você tivesse o raiz de x. Como você tem o x igual a raiz de y, né? Vai ser a mesma ideia, só que para o lado da direção do eixo y positivo aqui, ó. Veja que está na posição x positiva, né? Então vai ser a mesma ideia, só que para o y positivo. Ou seja, vai ficar assim, ó. Vamos tentar fazer essa mesma gráfico aqui, né? Só que pensando para lá, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui, né? Deixa eu botar um pouco melhor aqui. Assim, mais ou menos, e aqui assim, pronto. Eita. Mais ou menos assim, ó. Só que aqui no caso, eu preciso fazer de tal modo que pegue depois ali no nosso no nosso fixo aqui 1, né? Para poder ter o intervalo de integração. Então, deixa eu fazer de modo que pegue aqui bonitinho, ó. Vai ser mais ou menos assim. Eu acho que aqui vai ficar, aqui vai ficar mais ou menos, o que a gente precisa. Então, na direção do eixo y positivo, nós vamos ter essa curva aqui, e essa curva seria o x igual a raiz de y. E essa aqui seria a reta x igual a 1. Então, fica desse jeito, tá? Se você fosse fazer o traço conforme x dependendo de y, e aqui conforme x dependendo de y, só que constante. E aí, no caso, pegando um valor de y qualquer aqui, digamos aqui, ó, olha só, como é que vai ficar aqui? Deixa eu fazer assim. Agora, deixa eu pontilhar isso aqui. Então, o que a gente percebe? Para um dado valor de y, o nosso valor de x, ele vai começar aqui no nosso raiz de y, tá vendo? Ó, em cima da curva raiz de y, e até a nossa reta aqui, que é x igual a 1, né? Então, daí você vai ter essa configuração aqui do jeito que está nesse exercício. Bom, mas o exercício pede para a gente inverter a ordem de integração. Então, vamos pegar agora, ó, vou fazer aqui, ó, para tentar fazer mais ou menos aqui embaixo, ó, o mesmo gráfico, tá? A mesma configuração aqui, certo? Só que nós vamos fazer invertendo a ordem. Beleza. Então, o gráfico vai ser o seguinte, ó. Aqui é 1, né? Aqui nós temos o 1 também. Eu não tinha colocado aqui, né? Mas quando y for 1,
o nosso raiz de 1 é 1, né? Então, na verdade, esse ponto aqui, ó, ele fica 1 também, né? Se a gente fosse analisar em valores, né? Porque pensa, x é raiz de y. Se y é 1, raiz de 1 é 1. Então, o valor 1 tem que entrar aqui com o valor 1, né? Mas, enfim, olha só o que acontece agora. Se a gente for querer fazer agora o x, né, de tal modo que o nosso y fique em y do x, veja que é a mesma região aqui, né? Então, a gente vai ter uma situação como essa. Só digamos um valor x aqui qualquer, digamos aqui, né? Então, nós vamos ter aqui agora o y variando da seguinte maneira, ó. O y vai começar em cima do eixo x, né? E o valor do y vai até chegar aqui nessa curva, né? Bom, ora, essa curva aqui, que no caso seria x igual a raiz de y, se eu trocar a ordem das variáveis de modo a y ficar em função de x, isso vai ser o quê? Vai ser y igual a x ao quadrado, né? Você eleva ao quadrado ambos os membros e arruma a equação, vai ficar desse jeito. Então você vai ter aqui uma parábola, né? O y em função do x ao quadrado fica uma parábola, né? Então, o nosso y, ele está indo em cima do eixo x, o que significa que y é igual a zero, porque lembra que se está em cima do eixo x, o y é zero, e vai até chegar naquela curva aqui, que fazendo o nosso y de x fica uma parábola, tá? Então, quem que vai ser a nossa região? A nossa região, que eu vou chamar de R' aqui, né? Só para poder ter outra letra em relação à anterior, vai ser xy, pertencentes a R2, de tal modo que o nosso x vai variar de 0 até 1. Tá vendo? Nosso x aqui ele varia de 0 até 1, tá? Cuidado para não confundir, porque no caso original, o y ia de 0 até 1. Aí, como a raiz de 1 dá 1, então acabou fazendo com que o nosso x vá de 0 até 1 também. Mas se aqui fosse, por exemplo, sei lá, 4, a raiz de 4 seria 2. Então aqui já seria de 0 até 2. Então toma cuidado com isso. Bom, então vou botar aqui meu x, vai de 0 até 1. E o meu y, ele vai começar em cima do eixo x, o que significa que y é 0. E vai até chegar na curva que é x igual a... Desculpa, y igual a x quadrado. Então nosso y vai ser menor ou igual que x quadrado. Pronto, então essa fica a nossa região de integração. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, ó, olha só. A integral original, que é de 0 até 1 para y, e depois de raiz de y até 1, e aqui dentro apareceria x ao cubo mais 1 dx dy, é a mesma coisa de você integrar, fazendo x de 0 a 1, no caso aqui coincidiu, né, o mesmo intervalo para x, em relação ao intervalo que tinha para y, só que agora aqui vai ser de 0 até x ao quadrado, né, meu y, ele vai de 0 até x ao quadrado. E aqui vai ficar x ao cubo mais 1, troco agora, dy dx. Bom, essas duas integrais vão dar o mesmo resultado. Ok, vamos agora então integrar ali, ó. Integrar isso aqui em relação a y fica tranquilo, porque isso aqui tudo vira constante, né? Não tem um termo y aqui. Então isso vai ser o seguinte, ó, de 0 até 1, a integral disso aqui em relação a y vai ser y multiplicado pelaquela constante, x ao cubo mais 1 em raiz, né? E quando você deriva isso aqui em relação a y, isso aqui vai dar 1, 1 vezes isso aqui tudo, volta a ser essa expressão. Bom, mas isso a gente tem que fazer de 0 até x quadrado, né? E aí aqui já resolveu em relação a y, vai ficar em relação a x. Beleza. Integral de 0 até 1. No lugar de y você bota x quadrado, menos, no lugar de y você bota 0. Então vai ficar x ao quadrado, raiz de x ao cubo mais 1, menos 0 vezes raiz de x ao cubo mais 1. Então no lugar de y, você substitui esses valores. Bom, o segundo termo, como é 0 ali, vai ficar 0 vezes raiz cúbica raiz cúbica de x mais 1, isso aqui tudo vai dar 0. Então o que sobra mesmo é a integral de 0 até 1 de x ao quadrado, raiz de x ao cubo mais 1 dx. Pronto. Como é que a gente faz esse tipo de integral aqui? Essa integral aqui tá belezinha pra gente fazer por substituição. Eu vou chamar isso aqui tudo, ó, raiz cúbica de x ao cubo, aliás, mais 1 de u, tá? E vai ficar assim, ó. Vamos lá, vamos fazer as continhas aqui. Se o meu u for x ao cubo mais 1, o meu du vai ser 3x ao quadrado dx. Bom, mas só que aqui na nossa integral original, eu tenho o termo x ao quadrado, tá aqui na frente, e eu tenho o termo dx aqui, ó. Beleza. Só que não tem esse 3, não tem problema. A gente pode imaginar que o nosso 1/3 de du dá pra gente x quadrado dx. Aí agora já fica somente o termo x quadrado dx. Bom, então vamos fazer a substituição agora, ó. O intervalo é de 0 a 1. A gente vai fazer uma substituição, nós vamos dar um intervalo, para depois não ter que voltar para a variável x, né? Se x for 0, né? Quando eu substituir aqui, vai ficar 0 ao cubo, o que dá 0, mais 1. Então, meu u aqui vai ser 1. Quando o x for 1, 1 ao cubo vai dar 1, 1 mais 1 vai dar 2. Então, na variável u,
essa integral vai ser de 1 até 2. Bom, este x ao quadrado e esse dx, eu vou juntar os dois termos para botar 1/3 du. Então, eu vou ter 1/3 lá de cá e vou botar um du aqui, ó, para lá, mais ou menos. E a raiz, ao invés de aparecer a raiz com essa coisa toda aqui dentro, que é x ao cubo mais 1, eu chamei isso tudo de u. Vai ficar só assim, ó. 1/3 vezes raiz de u, du. Pronto, essa é a nossa integral. Bom, para resolver essa integral agora, vai ficar como? Em relação a u, nós vamos ter o seguinte. Esse 1/3 é constante, eu posso até tirar daqui. Vai ficar, bom, raiz de u, né, é a mesma coisa que o u elevado a meio. Então, eu aplico a regra para integrar esse tipo de termo. Como é que fica? Vai ser a variável, no caso u, elevado a meio mais 1, né? Soma mais 1 na potência que está aqui e divide pelaquela potência que está lá, mais 1. Então, é a regra para integrar esse tipo de termo. E isso vai ter que ser avaliado de 1 até 2. Pronto. Bom, aqui em cima vai dar quanto, né? Se você faz meio mais 1, né? Isso aqui vai dar 3 sobre 2. Dá para pensar assim, ó. 0,5 é 1 sobre 2, mais 1 dá 1,5. Metade de 3 é 1,5, vai dar 3,5. Ou você pode fazer as contas com frações, né? Meio mais 1, tira o MMC de tudo, vai dar 2. 2 por 2 vai dar 1, 1 vezes 1, 1. Mais 2 por 1 vai dar 2, 2 vezes 1, 2. E aí vai dar 2 mais 1, que é 3, sobre 2. Enfim, faz as continhas do jeito que você achar melhor. Bom, vai dar esse 3,5 ali em cima e vai dar um 3,5 aqui embaixo. Então vai ficar o seguinte, olha só, vamos fazer aqui. Nós vamos ter 1/3 aqui lá de fora, u elevado a 3 meios, isso tudo dividido por 3 meios, e eu tenho que fazer de 1 até 2. Beleza, tá bom, vamos lá. Quando a gente for fazer isso aqui, vai ficar 1/3 de... Esse 3 meios, como está dividindo, né? Como é que a gente divide quando tem fração no denominador? A gente conserva o que estiver em cima e inverte o que está embaixo, né? Então, quando você conservar o que está em cima, né? A fração que está em cima, vai dar o próprio u elevado a 3 sobre 2. Só que quando você inverter esse 3 meios, vai ficar, 2/3. Então, nós vamos ter 2/3 vezes u elevado a 3 sobre 2. Indo aqui de 1 até 2. Pronto. Agora eu só pego no lugar de u, boto 2, menos no lugar de u, boto 1, né, para poder calcular isso daqui. Então, vai ser 1/3 de 2/3. Eu podia até pegar esse 2/3 que é constante e colocar aqui para lá de fora da integral, mas enfim, eu vou deixar ele aqui. Vai ficar 2/3 vezes a raiz de... Raiz o que, gente? 2/3 de... Eu quero deixar em potência primeiro. Vai ser, no lugar de u, vai ser 2. Então, vai ser 2 elevado a 3 meios. Agora, menos 2/3. No lugar de u, vai ser 1 elevado a 3 meios aqui. Beleza. Bom, então isso aqui vai ser o seguinte, ó. Agora sim. 2/3 está em fator comum. Você pode colocar ele aqui para fora aqui. Vai ficar 1/3 multiplicado por 2/3. Isso aqui multiplicado por... Bom, quanto é 2 elevado a 3 meios? Transformando isso aqui em radical, né? O 2 vira o índice e 3 vira a potência. Então, você vai ter a raiz quadrada aqui no caso, né? De 2 ao cubo, tá? É o que você vai ter aqui, ó. O 2 vira o radical, ó. Vira o índice da raiz. E o 3 que estava aqui, ó, vira a potência levando aqui aquela base que você tinha. Bom, menos 1 elevado a 3 meios vai dar 1, né? Porque você faria a raiz quadrada de 1 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo dá 1 e a raiz de 1 é 1. Então, ali vai dar 1, tá? Bom, o que você pode fazer aqui? Você pode resolver essa conta aqui, né? Que vai dar 2 nonos. E aqui vai ser o quê, ó? 2 elevado a raiz, né? A raiz quadrada de 2 elevado a 3. Dá para você simplificar, né? Vai ficar assim, ó. Porque isso aqui, ó, 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Então, um termo que é esse 2 ao quadrado, quando você simplificar com a raiz, vai sair para fora da sua raiz. E o outro termo, que é o 2, vai ficar, porque ele não estava elevado ao quadrado, precisa simplificar. Então, fica assim, ó. 2 nonos de 2 raiz de 2 menos 1. Isso aqui fica a resposta final do seu exercício. E aí, conseguiu achar esse valor? Ficou com alguma dúvida? Coloca na seção de comentários. E agora, aproveita que você viu como é que foi o cálculo para fazer esse exercício e faz um outro para você treinar, que vai ser bem parecido, que é esse aqui, ó. Olha só. Tá lá, modelos de intervalos de integração. Lembra lá como é que eu fiz lá na aula os gráficos, faz os gráficos com esses números aí e você vai conseguir resolver. Se ficar com dúvida, coloca na seção de comentários e também na descrição do vídeo eu vou botar qual é o gabarito para você. Vou aproveitar para pedir o seu curtir se você não deixou ainda e também de você inscrever-se se você não inscreveu-se. E também de você inscrever-se se você não inscreveu-se. Bom, vejo você nas próximas videoaulas.
Até mais e tchau.